E aí, pessoal? Meu nome é Germain e para hoje eu preparei uma aula sobre Consistent Hashing. O Consistent Hashing é uma técnica utilizada para distribuir dados na nossa aplicação de forma uniforme. Pensa que se você tiver uma aplicação em produção com centenas ou milhares de requests por segundo, é, você consegue, por meio do Consistent Hashing, mapear essas requests chegando e redistribuí-las para diversas instâncias de serviços da sua aplicação. E se novas instâncias foram criadas, fazendo um upscaling, ou instâncias já existentes foram removidas num downscaling, o Consistent Hashing consegue garantir que essa mudança de cargas para as instâncias novas ou remanescentes vai ser de forma uniforme, ela vai ser bem distribuída por toda a aplicação, de forma que nenhuma dessas instâncias vai ser nem sobrecarregada e nem subcarregada em relação às outras. Então, sem mais delongas, vamos lá. Mais uma coisinha aqui também. Essa apresentação é o Entendendo o Consistent Hashing. Se você quer uma explicação um pouco mais curta e mais prática, veja o nosso outro vídeo, Consistent Hashing em 5 minutos. Mas para você que ficou aqui, vamos lá. O Consistent Hashing ele surgiu em 97 por meio de um paper chamado Consistent Hashing and Random Trees, Distributed Caching Protocols for Relieving Hotspots on the World Wide Web. Então, o Consistent Hashing ele surgiu no contexto de protocolos de cache distribuídos para aliviar o chamado Hotspot Problem na World Wide Web, que é um contexto de sistemas distribuídos descentralizados. E, só mencionando aí, on a side note, o Consistent Hashing, por si só, ele não é capaz de aliviar o hotspot problem. Para isso, a gente precisa também do random trees, que não vão ser objeto aqui dessa apresentação. Então, qual o problema que o consistent hashing resolve? O consistent hashing basicamente faz uma distribuição ou redistribuição de dados eficiente por meio de diversos nós em uma rede dinâmica. Para o nosso exemplo prático, a gente tem aqui um web app, um SaaS, e a gente vai estar utilizando o Request Reply Pattern, né? Embora o Consistent Hashing, como a gente acabou de falar, tenha sido criado no contexto de sistemas distribuídos descentralizados e ele também é muito utilizado em sistemas peer-to-peer. De um lado, nós temos então clients da nossa aplicação e de outro lado, a gente tem o server. E como a gente bem conhece, por meio da nuvem, o client faz requests para o server. E para colorir um pouco mais a nossa brincadeira aqui, vamos fazer requests de música. O client vai querer músicas do nosso servidor. E nesse sistema simples, tudo vai funcionar. Mas aí acaba que com o passar do tempo, o número de requests de clients também aumenta. E nisso pode ser que o nosso server seja sobrecarregado. Nesse contexto, o que a gente pode fazer? Primeiro, investigar a causa do problema. Aí a causa pode ser, por exemplo, numa camada ali de cache, pode ser também numa camada ali de é, sistema operacional por alguns motivos, ou de regras de negócio, de aplicação, pode ser numa camada ali de banco de dados. Mas aqui a gente vai partir do pressuposto que depois de ter feito toda a investigação, o problema estava aqui na camada de cache. O que a gente pode fazer? Já tentamos várias otimizações, não deram certo, a gente vai então partir para escalagem horizontal da camada de cache. A gente vai aumentar o número de instâncias de cache do nosso servidor. Então, para isso, a gente precisa de um load balancer, porque
O load balancer ele vai ser então colocado na frente de tudo para recepcionar as requests e ele vai redistribuir essas requests para uma das instâncias do nosso cache. E como essa distribuição vai ser feita, isso vai ser determinado pela estratégia de load balancing que a gente utilizar. Uma estratégia muito comum é a estratégia baseada em hash, em que a gente pega ali o recurso que está sendo utilizado, requisitado por meio da request, numa função que vai ser executada dentro do node load balancer, a gente calcula o hash do recurso e divide pelo módulo aqui do número total de máquinas. E com isso a gente vai ter então como resultado a máquina responsável por responder essa request. Então, nesse caso, a gente tem o nosso load balancer apontando para as nossas instâncias de cache, chegando ali a request hasheada para o número 4, por exemplo, 4 módulo 3 vai ser a máquina 1, 4 módulo 5 módulo 4, 5 módulo 3 vai ser a instância 2, 6 módulo 3 vai ser a instância 0, e assim sucessivamente. Isso tudo aqui funciona muito bem no primeiro momento. Mas aí a carga sobe mais ainda. O que a gente pode fazer? A gente já viu que tem uma sobrecarga em uma instância ou em diversas, e agora a gente não consegue mais fazer uma escalagem horizontal de forma tão graciosa assim. Por quê? Porque a nossa estratégia de load balancing baseada em hash, ela não responde bem a mudanças de responsabilidade. Pensa que adicionando uma quarta instância aqui, a gente vai ter que calcular o hash da request ID por módulo de 4. E aí, o, o hash da request que antes dava o resultado 4 ia para a instância 0. E agora, com 4 instâncias, hash de 4 módulo 4 vai para a instância número 4. A gente tem essa mudança de responsabilidade. Então, nas nossas instâncias de cache, a gente vai ter diversos como problema, como por exemplo, esse rehash problem, que eu acabei de explicar. A gente vai ter dados stale, né, dados, digamos assim, encalhados em cada uma dessas instâncias que não vão ser mais reutilizados e, portanto, muito provável é que a gente receba uma request diferente por conta desse remapeamento do módulo de 3 para módulo de 4 agora. E aí a gente peça recursos que a gente não tem cache. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que então consultar o banco de dados para armazenar depois. E nisso não só a gente vai ter um cache miss na camada de cache, como também a gente vai estar sobrecarregando o nosso banco de dados. E por fim, a gente também não tem um fallback no caso de uma falha em uma dessas instâncias. Em outras palavras, se a instância número 0 aqui também falhar, a gente não tem um sistema de remapeamento para mapear uma próxima request que iria aqui para a instância 0 para uma das outras requests. Esse problema pode ser resolvido pelo consistent hashing. Para entender o consistent hashing, a gente precisa entender como é que uma função hash funciona. A gente tem aqui, por exemplo, uma função hash h que mapeia um valor aqui no nosso domínio para um outro valor no nosso conjunto aqui de imagem ou contradomínio. Essa função hash tem algumas características que são desejáveis para o nosso caso. Essa função hash tem que ser computável de forma eficiente, para ser rápida de executar. Ela tem que ser determinística, quer dizer que essa função executada com o mesmo valor vai sempre retornar o mesmo resultado, ou seja, não tem nenhum elemento de aleatoriedade que mude o resultado. Essa função tem que ser resistente à colisão, ou seja, essa função executada com dois valores
diferentes, né, dois ID de resource diferentes, por exemplo, vai sempre ter que retornar um outro valor. Essa função tem que ser idealmente uma one-way function, ou seja, ela não deve ser invertível. No nosso caso aqui, ela, é, esse requisito especialmente não é necessário, mas normalmente essa é uma característica das funções hash. E também tem uma outra característica que é a mais importante para o nosso caso, essa vai ser utilizado, a gente vai tomar referência dela diversas vezes na nossa apresentação, que é a difusão ou efeito avalanche. Isso aí nada mais quer dizer que o mapeamento de um valor no domínio para um valor da imagem, ele é o mais aleatório possível. E também que dois valores no domínio que sejam semelhantes entre si, essa semelhança não vai continuar no valor aqui no contradomínio, porque esse mapeamento tem que ser aleatório. A gente vai ver um exemplo disso aqui daqui a pouco. Então, uma das funções que a gente pode utilizar como hash é a função SHA-256, muito utilizado na criptografia. Aqui essa função recebe, por exemplo, um integer como valor e retorna um outro integer ali na imagem. A gente pode então chamar essa função hash SHA-256 e dar para ela como input uma string chamado cache_seva, número 0, a nossa instância número 0 do cache_seva, encodada em UTF-8. Aqui é simplesmente uma string para a gente ter essa ideia do mapeamento. Executando essa função, a gente vai ter o resultado na tela, disponibilizado em hexadecimal, justamente para caber, senão o binário ocupar a tela inteira. A gente pode chamar essa função de novo, mas agora para uma outra string, para a string cacheServer1. E reparem que cacheServer0 e cacheServer1 são muito similares entre si. cacheServer0 é seguido pelo 1, ou seja, o 0 é logo depois do 1. Lexicograficamente falando, são valores vizinhos entre si. E apesar disso, no mapeamento da função hash, a segunda string é mapeada por um valor totalmente diferente. Isso aí, de novo, é nosso efeito avalanche ou nosso efeito de difusão em ação. Então, para nossa função hash, a gente pode exprimir o conjunto de valores para o qual a gente mapeia pelo seguinte intervalo. A gente mapeia para valores entre 0 e 2 elevado a 256 menos 1, por causa dos 256 bits. E nisso a gente pode executar essa função para mapear essa string a posições desse intervalo. Como, por exemplo, aqui está o nosso cache server 0. Mesma coisa faremos então para o cache server 1. E nós temos então esses dois valores no intervalo. Mas agora, o que acontece se eu unir as pontas desse intervalo e formar essa estrutura de anel que às vezes a gente vê na matemática discreta? A gente tem então o nosso anel com as nossas duas instâncias de cache. E a gente pode adicionar mais outras instâncias ao nosso ring, né? Aí tá o cache server 2, 3, 4, 5. Reparem que o efeito de difusão leva a uma provável distribuição uniforme. Ou seja, esse mapeamento aqui, embora esses IDs dos servers, os nomes dos servers, sejam similares ou possam ser similares, é praticamente aleatório, né? O pseudo aleatório, como a gente fala. Essa propriedade que a gente acabou de ver aqui, ela é utilizada pelo Consistent Hashing para distribuir
e também redistribuir a responsabilidade entre os nós da nossa aplicação. Por exemplo, vamos nos concentrar aqui agora nesse nó aqui de cor vermelha. A gente pode falar que todos os valores anteriores até o outro nó são de responsabilidade desse nó vermelho. Em outras palavras, a gente pode falar que para saber qual nó é responsável por qualquer posição, a gente vai continuar percorrendo o nosso anel do hash até encontrar o primeiro nó que vai ser então responsável por ele. E agora a gente consegue mapear itens para o nosso hash ring. Como, por exemplo, a gente falou em música, temos aí a canção que eu adoro, Pink Floyd, banda maravilhosa, High Hopes. Um arquivo de música nada mais é do que uma sequência de bits, ou seja, é um número, eu consigo hashear. E aqui está um hash aqui de um arquivo. E esse hash foi mapeado então para essa posição aqui que caiu sob a jurisdição do nosso nó vermelho. Ou seja, toda vez que chegar uma requisição ali, por exemplo, com o comando store para esse recurso aqui, eu vou saber que o nó responsável por esse recurso é o nó vermelho. Mesma coisa seria para a operação retrieve, uma música do Audioslave que eu também adoro muito, Be Yourself, que vai cair nessa posição aqui de responsabilidade também do nó vermelho. Mas aí eu te pergunto, o que acontece se chegar então um outro nó por aqui? Bom, simples. A responsabilidade com a chegada do cache server 6 é simplesmente reatribuída para o novo nó, que assumiu então todo esse intervalo. Então, todos os itens nesse intervalo foram realocados para esse cache server 6. E olha que interessante, vamos então fazer uma análise do que a gente viu até agora. A análise da distribuição de carga. Eu te pergunto, qual que é a carga esperada por node? Imaginando que esse anel está repleto de itens. Em média, por quantos itens cada node é responsável? Bom, isso aí na verdade é bem simples de calcular. A gente tem aqui o nosso número total de itens possíveis, 2 elevado a 256, dividido pelo número de nós. Essa é o número de itens sob responsabilidade de um nó em média. Tá, e agora, e se eu pegar aqui e deletar esse nó? Quantos itens vão ser realocados com a deleção desse nó? Ora, se a gente acabou de ver que cada nó tem em média responsabilidade de 2 elevado a 256 sobre n itens, eu excluindo esse nó aqui, esse é exatamente o número de itens que vão ser realocados, em média. E por fim, chegando um outro nó aqui nessa região, quantos itens vão ser realocados? Bom, aqui vai ser um pouco menos, vão ser 2 elevado a 256 dividido por n mais 1 itens em média. Tá bom, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o balanceamento de carga, a gente consegue ver como essa propriedade da difusão faz com que, à medida que o número de nós vai crescendo na nossa aplicação, a responsabilidade vai ser cada vez mais bem distribuída entre os diversos nós da nossa rede. E como é que a rede se comporta diante a mudanças dinâmicas? Como, por exemplo, se esse nó aqui for deletado ou se um nó chegar, quantos outros nós são afetados? E aí a gente chega numa característica muito interessante do nosso hash ring, que é o número de nós afetados para a inserção de um nó ou deleção de um nó é sempre 1. Porque eu deletando esse nó, o único nó afetado vai ser esse aqui, que vai
adquirir mais nossa responsabilidade. Esse nó chegando aqui de novo, o único nó afetado vai ser também esse único nó. E a pergunta é, ele vai ser afetado em qual proporção? Normalmente em um subconjunto dos itens. Então a gente tem que o consistent hashing ele limita essa realocação de itens mediante a mudança da rede a apenas um conjunto de itens de um dos nós das redes, da rede. Em outras palavras, todos os outros nós da rede continuam intocáveis com uma mudança dentro da rede, porque sempre um único nó vai ser afetado. Tá, e agora um pouco de análise da complexidade de tempo, temporal. Aqui nós temos então o nosso load balancer. E partindo do pressuposto que o nosso load balancer conheça todos esses nós, e ele vai então fazer um mapeamento de uma request que está chegando para um desses nós conforme a, o hash do resource ID requisitado pela request. Qual que vai ser a complexidade temporal disso? Bom, uma das formas da gente implementar isso vai ser utilizando uma busca binária, ou seja, no nosso load balancer aqui a gente tem que ter todos esses nós já ordenados numa array, como por exemplo, aqui vai ser o nó na posição 0, na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí chegando uma request, como por exemplo a request de store dessa música aqui, que vai estar de responsabilidade desse nó, a gente vai então utilizar a busca binária dentro dessa array para achar o nó responsável, que vai ser esse aqui. E a busca binária, como a gente sabe, ela responde em odd log de n. Ok, então nós vimos que na estratégia tradicional de load balancing a gente tem limitações muito grandes, principalmente em se tratando de mudanças da rede. E o nosso consistent hashing faz com que a gente consiga escalar ou desescalar a nossa aplicação de forma altamente eficiente. E nisso a gente tem aqui 3 instâncias de cache, podem virar mais. Mas aí a gente tem ainda assim uma pergunta. Nesse nosso modelo aí em tela, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 nós, mas a responsabilidade sobre quase 80% de todos os itens caiu na mão de 2 nós. Como é que a gente vai lidar nesse caso aí que nós temos poucos nós e a gente deu o azar deles caírem em lugares não muito eficientes? Como é que a gente vai então utilizar o consistent hashing para distribuir de forma eficiente a responsabilidade por responder as requests se a gente só tem poucas instâncias aí do cache? Só tem 3, 4, 5 instâncias e não 100, 200. Bom, a resposta é muito simples. A gente não precisa de usar os nós físicos, a gente pode usar os nós virtuais apontando para o nó físico. A gente pode criar aí uma classe de nós virtuais fazendo uma proxy para o nó físico. E cada instância desse nó virtual também vai ter o seu próprio hash. E a gente consegue então mapear essas instâncias virtuais do nosso hash ring e popular ele de forma mais bem distribuída. E isso vai então solucionar o nosso problema. E para utilizar uma das nossas referências, que foi o White, citado pelo Shu, nossa referência, ele fez algumas simulações e ele viu que com 100 ou 200 nós virtuais, o standard deviation está entre 5 e 10% da média.
E a gente tem ali na estatística, claro que partindo do pressuposto de uma distribuição normal, que nem sempre vai ser o caso, mas sobre esse pressuposto, a gente tem que duas vezes é, a, o desvio padrão da média já abrange 95% mais ou menos de todos os dados da população. Então, nisso aí a gente tem uma garantia de boa distribuição para mapear todos os dados, por exemplo, da nossa request para os nós de forma uniforme, para não sobrecarregar e nem subcarregar nenhum deles. Bom, é isso aí, pessoal. Essas são as nossas referências, caso vocês queiram fazer a própria pesquisa de vocês. E muito obrigado. Até a próxima.